Olá pessoal, às vezes existem momentos em que parece que literalmente tudo neste mundo está contra você. As coisas ficam fora de controle, qualquer empreitada parece absolutamente impossível e tem-se a impressão que a vida é uma fase ruim da qual você nunca sairá. Você nem pensa em um passatempo, em praticar um esporte, afinal nem vale a pena se esforçar com algo assim, pois de qualquer maneira nada vai dar certo mesmo. Bem, em situações assim, nós precisamos de um exemplo inspirador. Por isso, reunimos vários de uma só vez. No nosso vídeo de hoje falaremos de pessoas que provaram que nada é impossível para elas. Vamos lá. Anthony Bayer. O tempo passa, as pessoas mudam e hoje em dia ninguém se surpreende mais com alguém com uma cor de cabelo incomum ou alguma maneira especial de falar. Infelizmente, uma coisa nunca muda. As crianças em idade escolar continuam sendo zoadas se estão acima do peso. O australiano Anthony Bayer nasceu em Queensland e foi uma daquelas crianças que nunca eram chamadas para as festinhas. Na adolescência, o jovem pesava 157 quilos, usava calças gigantes e não tinha a menor esperança de que as garotas gostassem dele. Anthony adorava fast food e podia comer porções que seriam suficientes para alimentar várias pessoas ao mesmo tempo. Todos os dias ele ingeria 10.000 calorias. Adicione a isso o consumo constante de refrigerante e ficará claro que a saúde desse cara não era muito boa. É claro que ele se preocupava com o seu excesso de peso, mas como acontece com frequência, os problemas dele só faziam ele comer mais. E a coisa só piorava. Os colegas de classe dele zoaram ele por anos por estar acima do peso, mas a piada mais cruel aconteceu pouco antes de sua formatura. Uma das alunas concordou em ir com o Anthony ao baile da escola. E não era uma garota qualquer, era a menina mais bonita da sala. O cara simplesmente não podia acreditar na sua sorte. Ele comprou um terno novo, alugou uma limusine e, é claro, estava muito nervoso. Mas quando Anthony chegou à casa da garota e tocou a campainha, um golpe terrível o esperava. A menina abriu a porta e simplesmente disse: "Desculpe, você é gordo demais para passar pela porta", e bateu a porta na cara do menino. Apesar da brincadeira cruel, Anthony foi ao baile mesmo assim, mas chegando lá, ele só foi zoado ainda mais. O menino terminou ficando deprimido e quem sabe como seria sua vida. Mas em 2014, os médicos diagnosticaram nele diabetes em fase inicial. Isso levou Anthony a deixar de lado os fast foods e a cuidar de si mesmo. E ele conseguiu. Anthony, que já foi considerado o cara menos atraente da escola, ficou irreconhecível. Ele perdeu 60 quilos e se transformou em um verdadeiro galã. Além disso, Anthony abriu seu próprio negócio e agora trabalha como personal trainer para ajudar outras pessoas obesas. Porém, o mais surpreendente é que seus ex-colegas de classe entraram em contato com ele. Sim, aqueles que zoavam o cara na escola. Entre eles estava a menina que cruelmente rejeitou o Anthony no dia do baile. Ela pediu desculpas e o convidou para sair. O rapaz não disse se aceitou o convite da garota, mas disse que estava pronto para perdoá-la. Perdoar, mas não esquecer como foi cruel. Agora o cara tem candidatas suficientes para encontros. Seu Tinder está quase explodindo com tantos convites. Keenan Kyles. Para muitos, o emprego de faxineiro parece uma das atividades mais tristes do mundo. Bem, julgue você mesmo. É um trabalho duro, sem perspectivas, só uma necessidade diária de coletar lixo de outras pessoas sem a possibilidade de crescimento na carreira. Horrível. Mas a história de um cara chamado Keenan Kyles prova que as coisas podem ser diferentes. Ele trabalhou como faxineiro na estação de televisão ABC7 Chicago por muitos anos. Quase uma década cuidando da limpeza. Qualquer pessoa desistiria e decidiria que, pelo que parece, esta era a única opção possível, mas não o Keenan. Enquanto ele limpava, varria, espanava e esfregava o chão, ele sonhava em se tornar um cantor de ópera, e não era sem motivo. Enquanto as outras crianças assistiam desenhos animados ou praticavam esportes depois da escola, Keenan cantava. Aos 8 anos, ele ingressou no Chicago Children's Choir, onde se apresentou até os 18 anos. Depois, ele até estudou música no Columbia College, em Chicago. Infelizmente, não dava para ganhar a vida cantando e o cara arranjou um emprego de faxineiro, e durante muito tempo ele caminhou pacientemente até seu objetivo. Depois de quase uma década de trabalho duro e dedicação, ele teve a oportunidade de se apresentar no programa Strahan and Sarah, e este foi um ponto de virada. Os apresentadores ficaram impressionados com o talento do simples faxineiro, e dá para entendê-los. Afinal, Keenan canta fantasticamente bem. O
resultado disso tudo foi que ele teve a oportunidade de se apresentar no Carnegie Hall e ganhou popularidade, apesar de ser apenas um faxineiro de 30 anos. Bin Chou. Quando pensamos na construção de aeronaves, a primeira coisa que vem à mente são hangares gigantes, onde muitos cientistas, engenheiros e os melhores mecânicos criam estes pássaros aéreos. Mas não são só os profissionais que sobem aos céus. Na China, alguns agricultores começaram a criar seus próprios projetos de aeronaves, fazendo isso, na maioria das vezes, de maneira caseira. Nem todo o projeto é igualmente bem sucedido. Alguns desses aviões amadores são muito perigosos e apresentam panes, mas alguns projetos funcionam tão bem que são reconhecidos no mercado profissional. Um exemplo desses é a história de um homem chamado Bin Chou. Durante a maior parte de sua vida, Bin Chou foi um dos 300 milhões de agricultores que fazia parte da indústria da agricultura da China. Mas Chou sempre sonhou com outra coisa. Em vez de mexer com terra, ele queria voar alto no céu. Durante muito tempo, seus sonhos pareciam distantes da realidade, até que um dia o Chou decidiu tomar o assunto com as próprias mãos. Ele trocou seu trator por uma chave de fenda e construiu sua primeira aeronave a partir de equipamentos agrícolas. E deu tudo certo. Hoje em dia, Chou ganha vida construindo aviões incomuns para os entusiastas da aviação e passa todo o seu tempo livre no ar. Aitor Francesena. O mundo do surf é de praias, céu azul e ondas incríveis e perigosas. Você precisa estar constantemente em alerta, permanecer vigilante e olhar ao seu redor. Mas, e se você simplesmente não puder ver? E se você for cego? Aitor Francesena nasceu na década de 1970. Já naquela época, os médicos o diagnosticaram com glaucoma congênito, mas a doença só se manifestou anos mais tarde. Quando Aitor tinha 14 anos de idade, ele parou de enxergar com o olho direito, mesmo depois de inúmeras operações. Muitas pessoas ficariam afetadas com a falta de sorte dessas, mas naquela época o adolescente já surfava e não pretendia parar. Não demorou muito e o surf deixou de ser um simples hobby e se tornou seu estilo de vida. Em 1988, Aitor até abriu uma escola de surf de importância nacional na cidade espanhola de Zarautz. Ele se tornou um dos melhores treinadores e seu método de ensino é usado em todo o mundo até hoje. Tudo ia muito bem, mas em 2012 ele tentou pegar uma onda particularmente difícil e machucou seu olho bom. Foi assim que ele ficou completamente cego. Uma pessoa cega está fadada a ficar longe de esportes ativos e ainda mais de grandes ondas. Mas 3 meses depois da alta do hospital, Aitor voltou a surfar. Isso mesmo, ele não podia ver, mas nem mesmo isso conseguiu manter o cara longe da praia. Aitor começou com pranchas largas e ondas pequenas, pois precisava se acostumar com as novas condições. Mas logo o surfista passou para pranchas comuns e começou a conquistar ondas incríveis, como um verdadeiro profissional. Obviamente que com uma ajudinha. Antes de Aitor entrar na água, um amigo o guia e descreve a situação. Mas quando ele está na prancha, é só ele e o oceano. E ele adora isso. Frédéric Sousset. Não há dúvidas de que correr pode ser muito perigoso, mas às vezes o perigo se esconde onde menos esperamos. O francês Frédéric Sousset cresceu em um ambiente automotivo, mas nunca correu, até que algo terrível aconteceu em sua vida. No verão de 2012, Frédéric acidentalmente cortou o dedo durante umas férias em Londres. Uma bobagem, possivelmente, mas devido à negligência médica, o homem começou a ter uma infecção sanguínea. As coisas aconteceram rapidamente e Frédéric logo entrou em coma. Depois de um mês de tratamento intensivo no Hospital Bayonne e de ser transferido para outra clínica, os médicos tiveram que tomar uma decisão terrível: amputar os braços e as pernas de Frédéric. Ele ficou entre a vida e a morte durante algumas semanas antes de sair do coma, mas a amputação acabou ajudando. Em maio de 2013, ele deixou o hospital após várias operações, mas agora era deficiente físico. O que fazer numa situação dessas? Frédéric Sousset decidiu participar das 24 horas de Le Mans, uma corrida de resistência automotiva. Em fevereiro de 2014, patrocinado principalmente por uma seguradora, ele sentou
sentou ao volante de um Ligier JS53 Evo CN. O carro estava adaptado com um equipamento especial para que Frederic pudesse controlá-lo. Ele o fazia com a ajuda de pedais localizados no nível dos quadris. O volante era virado com a ajuda de uma prótese fixada na mão direita, enquanto a prótese da mão esquerda permanecia livre. A transmissão era feita automaticamente, e esse francês incrível realmente começou a correr. Obviamente é difícil para uma pessoa sem braços e pernas competir com corredores comuns, mas isso não impede o Frederic. Doug Frutos. Cada pessoa tem um sonho diferente. Para alguns, o sonho é ter uma casa própria com um gramado verde, um cachorro e crianças, igual a uma propaganda de margarina. Mas para um grupo de amigos do Kentucky, o sonho era ter a ponte Young's High. Doug Frutos e seus amigos se conheceram há mais de 30 anos. Durante todo esse tempo, eles praticaram bungee jumping. 6 anos atrás, o grupo de amigos comprou uma ponte. Sim, quando o seu hobby já é tão antigo, você pode se permitir fazer um grande investimento. Esta é uma antiga ponte ferroviária que os amigos equiparam completamente para suas necessidades. Normalmente, as pessoas que gostam de fazer bungee jumping podem ter problemas. Um deles é que os proprietários dos prédios dos quais são feitos os saltos nem sempre estão de acordo com a ideia. Mas quando você possui uma ponte inteira, você não precisa se preocupar com isso. Agora, os amigos compartilham seu amor de pular com todos os que queiram. O Doug garante que ele está pronto para continuar fazendo isso mesmo quando já tiver 80 anos. Jaron Herman. Quando os médicos diagnosticaram hemiplegia no Jaron Herman, eles lhe disseram que ele não conseguiria se vestir ou comer sozinho. Afinal, essa doença representa uma perda completa dos movimentos voluntários de um lado do corpo. Os médicos insistiram que o rapaz precisaria de ajuda em quase todas as tarefas diárias. Fraqueza e dependência. Notícias assim são muito desanimadoras, mas Jaron não só provou que eles estavam errados, como também realizou seu sonho. Ele se transformou num dançarino profissional. E o que esse cara faz no palco é simplesmente fascinante. Não dá nem pra acreditar que tudo isso é possível com esse diagnóstico. Durante vários anos, o Jaron dançou com a organização Heidi Latsky Dance, um coletivo de pessoas com deficiência. Armado com seu equilíbrio impecável, seu amor pela dança e sua falta de vontade de obedecer a quaisquer restrições, Herman ajuda a quebrar os estereótipos. Ao vê-lo, passamos a ver as pessoas com deficiência de uma nova maneira. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.